Fala, torcedor vascaíno, chegando mais um Faísca Tá On para comentar a vitória do Vasco de ontem à noite contra o Vitória. Ufa, foi suado, foi brigado, foi na lama. Foi uma partida que o Vasco jogou aquilo que o gramado ofereceu. Uma partida que o Lisca alterou o esquema tático que usou contra o São Paulo, não veio com 3 zagueiros de origem. Durante a partida, o Léo Matos meio que atuou como um terceiro zagueiro pela direita, mas tem uma saída de bola melhor que o Hernando para jogar por ali. Então eu acredito que isso melhorou essa saída de bola do Vasco, mesmo que o gramado não permitia muito isso. Foi uma equipe que não sofreu muitos sustos. O Vitória teve 2, 3 oportunidades durante a partida, mas o Vasco soube se adaptar melhor ao gramado. E mesmo durante o dilúvio, durante aquela água toda, o Vasco saiu na frente, com um gol de bola parada, um escanteio, uma bola que o Sarrafiori entrou ali na pequena área, dentro da lama literalmente, e fez 1-0 para o Vasco. Logo depois veio a paralisação, muita água realmente. O Vasco volta com menos intensidade, o Vitória equilibra um pouco mais o jogo, mas enfim, foi um jogo que mostra que o Vasco está no caminho certo. O Vasco está buscando uma equipe titular, algo que eu cobrava no final de semana passado, que a gente não sabia qual era essa equipe titular do Vasco. Dentro do que eu imagino, o Léo Matos será o lateral direito e muitas vezes fará a função de terceiro zagueiro. O Miranda é o mais indicado para jogar ao lado do Castan. Na esquerda, Zeca, por enquanto, é o dono da posição. Um meio de campo com Rômulo ou Bruno Gomes centralizado, Juninho de um lado. Aí não sei se será sempre Sarrafiori, se daqui a pouco pode revezar com Marquinhos Gabriel. E na frente, Morato pela esquerda, Léo Jabá pela direita e o Cano centralizado. Acho que o Vasco está no caminho certo, o Lisca está procurando achar um padrão para essa equipe. Infelizmente é jogo em cima de jogo, não tem muito como tentar inventar, tem que tentar fazer o básico e principalmente colocar ponto na tabela. O Vasco agora, para encerrar o turno, tem 3 jogos com 3 equipes que estão abaixo do Vasco. O Vasco precisa desses 3 pontos, que eu não tenho dúvida. Conseguindo esses 9 pontos, o Vasco entra no G4 e tem tudo para não sair mais. Temos um desfalque para a próxima partida, o Cano, principal jogador da equipe. Aliás, o Cano hoje dentro da água. Quem fala que o Cano é um centroavante, um jogador de um toque só na bola, tem que pegar o VT do jogo de hoje. Que jogador! Soube se adaptar, deu passe para a possibilidade de gol, saiu da área, girou, driblou, achou os companheiros. Um grande jogador. Para a próxima partida, está suspenso contra o Vila Nova, 9h30 da noite em São Januário, na próxima terça-feira. Acredito que o Lisca não vai mudar muito do padrão dessa equipe. Daniel Amorim, eu acho que é o favorito, ou talvez até mesmo o Figueiredo, que joga de 9 na base. Um desses dois aí eu acredito que seja o mais indicado para substituir o Cano. No mais, torcedor vascaíno, estamos num caminho. Temos uma equipe que vai ganhar corpo e uma equipe que eu acredito muito, que logo entra no G4 e não sei mais. Conforme eu prometi para você, torcedor vascaíno, na estreia semana passada do Faísca Tá On, a cada oportunidade eu quero trazer para você a história de uma camisa do Vasco que eu tenho aqui no meu acervo. E hoje eu vou falar do orgulho que eu tenho dessa camisa que eu estou vestindo. A camisa da contribuição do torcedor do Vasco para a construção do seu CT. O torcedor do Vasco que já foi pioneiro na construção de São Januário. E agora, quase 100 anos depois, é o protagonista da construção do seu CT. Muito orgulho mesmo. Essa camisa aqui, na parte de trás, tem uma frase que eu carrego muito e quando eu falo do Vasco, eu falo com orgulho. Somos a história. O torcedor do Vasco é a história. E o Vasco, pelas suas atitudes, por tudo aquilo que fez durante a sua trajetória, resposta histórica, construção de São Januário, enfim, coisas que enchem o torcedor do Vasco de orgulho, muito mesmo. E para encerrar, nesse domingo de Dia dos Pais, eu quero fazer uma homenagem a todos os pais vascaínos, e principalmente meu pai. E a maneira singela que eu tenho de prestar essa homenagem foi através de uma carta, que eu vou fazer a leitura agora para vocês, e gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Hoje é Dia dos Pais. Mais um ano que essa data traz um misto de alegria e tristeza. Alegria pela graça de ser pai de 2 filhos lindos. Tristeza por não poder abraçar você, pai. Mesmo assim, meu velho, quero compartilhar algumas coisas com o senhor através desta carta. Pai,
Por que será que a gente se abraçava tão pouco? Meu aniversário, seu aniversário, Dia dos Pais, Natal e Páscoa. Essas 5 datas eram celebradas com um beijo no rosto e um abraço. Aquela barba nunca me incomodou. E a partir de agora, pai, quero expressar a razão dessa carta. Os melhores abraços que eu dei em você não foram nessas datas que relatei acima. Abraço bom é aquele que pega a gente de surpresa. E esses abraços, né, pai, surgiu em dias de jogos do nosso Vasco. O primeiro que vem à memória é o ano de 87. Na época, eu tinha 7 anos. Aquele time campeão carioca era recheado de craques. Na final contra o Flamengo, o lance do gol está fresco na memória até hoje. A matada no peito do Roberto e o passe açucarado para o Tita. A comemoração do gol, com a camisa cobrindo seu rosto, é o ícone da conquista. O rádio nos trouxe essa alegria. Era o momento que a autoridade de pai era desarmada. Ali eram 2 amigos, torcendo pelo mesmo objetivo. A saudade de ouvir um jogo ao seu lado, e depois, num segundo momento, assistir, é imensa. O Vasco foi o grande responsável em quebrar essa barreira de uma educação muito rígida. Como não amar o responsável pela maioria dos nossos abraços que eu dei no Senhor? Sempre soube da sua luta para conseguir comprar camisas do Vasco para me dar de presente. Respeito tanto a história que cada uma tem, que guardo todas com o maior carinho até os dias de hoje. Inclusive as suas ficaram comigo. Depois que o senhor partiu, muita coisa já aconteceu em relação ao Vasco que eu queria compartilhar. A principal delas é que eu levei o Felipe, seu neto, para assistir um jogo em São Januário. Foi em julho de 2019, um final de semana mágico. Na sexta-feira, levei ele para conhecer todo o complexo de São Januário. Você conhece o Felipe, né, pai? Ele deixou a guia quase louca. Passamos pela piscina, vestiário, ginásio, estátua do Romário e até dentro do campo estivemos. Ele queria saber todos os detalhes, em todas as paradas do tour. Fizemos vários registros, com fotos, ao lado de vários troféus das principais conquistas do clube. A conquista da Mercosul, eu mesmo expliquei para ele, se é que aquilo tem explicação. Que saudades daquele time. Ali não foram só abraços, né, pai? Talvez a maior felicidade que vivemos juntos. Quando o Baixola empurrou aquela bola para dentro, no 4º gol, não teve só abraço. Talvez a alma saindo do corpo é o que mais se aproxima para descrevermos o que sentimos. Voltamos ao tour. O ápice foi quando a guia parou em frente à resposta histórica. Antes dela começar a falar, o Felipe falou que aprendeu sobre ela na escola, na aula de história. Ali eu tive a certeza que o maior troféu do nosso clube não foi conquistado dentro das 4 linhas. No dia seguinte, assistimos Vasco e Fluminense, também em São Januário. Um sábado de sol lindo. Chegamos 2 horas antes do jogo para viver literalmente um jogo na barreira. E isso diferencia um jogo do Vasco de um jogo de outro time. Um jogo em São Januário é um evento, quase um culto de adoração. Preparei tudo nos mínimos detalhes, inclusive o Felipe entrando em campo com a equipe, o caldeirão lotado, cantando e a semente que o Senhor plantou no meu coração sendo plantada no Felipe, dentro da nossa casa. Não sei como meu coração aguentou, como eu queria o Senhor ali, ao meu lado, observando o Felipe no meio do campo. A meu lado ninguém entendia nada. Eu chorava muito. Como diz a nova geração, eu zerei a vida. Ganhamos de 2-1. Foi o destino. Mudando de assunto, pai. O senhor lembra do Flávio Dias? Aquele repórter da Tupi que esperávamos chegar todo dia às 10 horas da noite para saber notícias do Vasco? Era um ritual. Sentar nos fundos da garagem e ouvir o giro esportivo. A vinheta de abertura está até hoje guardada na minha memória. Essa nova geração tem a informação na palma da mão. Eles não têm ideia o que era esperar uma determinada hora para se ter notícia do seu clube de coração e torcer
para que o sinal do rádio não sofresse nenhuma interferência. Pois é, pai, hoje eu trabalho com ele. Não dá para acreditar. O mundo não gira, capota. Ele e o Bismarck, esse também nos proporcionou muitos abraços, né, pai? Os dois têm um canal no YouTube, chamado Atenção Vascaínos. Eles me convidaram para fazer parte da equipe desse canal. Eu nem sei explicar o quanto eu sou feliz. O Bismarck já é meu amigo, pelo menos da minha parte. O 10 do bicampeonato. Esses dias, pai, participei de uma live com o Dinamite. Num determinado momento, eu falei para ele tudo aquilo que ele representou em nossas vidas. Eu chorei. Ele chorou. Sim, pai. O responsável por toda essa loucura que sempre tivemos pelo Vasco estava ali, me ouvindo. Agradeci cada abraço que ele nos proporcionou. Mesmo eu sendo muito pequeno, trago na memória cada um deles. Para encerrar, pai, não sei por que narrei todos esses fatos. Tenho certeza que o senhor esteve em todos ao meu lado. No tour por São Januário, ao meu lado na arquibancada, quando o telefone tocou e no outro lado era o Flávio Dias. E principalmente na live com o Dinamite. Quando o senhor partiu, éramos só nós dois naquele quarto do hospital. Foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo sereno. Agradeço sempre por ter vivenciado aquilo. A parceria terrestre foi desfeita na paz de um quarto silencioso. Dali em diante, surgiu a espiritual, que será eterna. Faltaram alguns agradecimentos em vida, e um deles quero fazer através desta carta. Obrigado por me apresentar o Vasco. O suor que o senhor derramou para comprar camisa quando eu era criança foi o mesmo do vascaíno que construiu São Januário. Obrigado por escolher o time que sua atitude é ensinada em sala de aula e é motivo de orgulho do seu neto. Obrigado por todos os abraços. Que o Felipe, pai, daqui uns anos, também possa me agradecer. Continue abençoando aí de cima. Saudações vascaínas. Te amo. Para sempre.